Fala galera, professor Emerson Castro na área. Vamos fazer aqui a abertura do bloco 2 das disciplinas aqui do nosso simulado completo, simulado gratuito, liberado aqui para o YouTube, mas que também está na plataforma para os alunos que já compraram o nosso super combo, que está detonando aí. O Brasil todo já está comentando do simulado, das aulas da loja do concurseiro, e agora chegou a hora de você assistir aqui o bloco 2. O bloco 2 é todo comigo, é a parte de legislação de trânsito, onde a gente usou a nossa experiência da PRF, desde 2009 já como policial, para montar as questões. A cara do CESP, com a mais próxima, o mais próximo da realidade possível, com a maior semelhança possível. Fiz as questões com muito carinho, espero que você assista, espero que você fique até o final, que você curta esse vídeo e não esquece, assiste também o outro vídeo que é do bloco 1 das disciplinas e assiste também o vídeo com o bloco 3 das disciplinas. E mais importante ainda do que assistir é você ir aqui na descrição do vídeo e fazer o download do caderno de questões. Os 120 itens estão no caderno em PDF. Vai aqui, clica no link, você vai ser levado para a página da loja do concurseiro e vai estar lá o passo a passo para você conseguir fazer o download desse caderno. Beleza? Sugestão, deixa teu comentário aqui no vídeo, deixa teu like, diz de onde você é, o que você achou do simulado. A gente gosta de ler, a gente gosta de responder também, a gente gosta de curtir essa sensação que vocês estão tendo aí, que em breve serão meus colegas aqui na PRF de trabalho. Valeu? Bom simulado, aproveita o bloco 2, fica com Deus. Valeu! Fala galera, dando continuidade então à correção do nosso simulado número 1, professor Emerson Castro na área de novo, agora com as questões de legislação de trânsito. São 40 questões. Eu mesmo elaborei com todo carinho, baseado no estilo do CESP, das provas anteriores, baseado na nossa experiência de quase 10 anos já na PRF. E aí a gente vai passar para você agora essas questões. São questões tanto do CTB quanto também de resoluções, tá? Muitas questões de resoluções também, para a gente já trabalhar essas resoluções, porque, claro, na tua prova vai cair isso. A gente procurou colocar questões de quase todo o CTB, pincelando de vários pontos importantes do CTB e pegamos para esse simulado número 1, escolhemos algumas resoluções e enxertamos aqui para você, tá certo? Então preste muita atenção, não sai daí. Se você quer se tornar um PRF, se você quer ser colega de trabalho aqui do professor Emerson Castro, tem que assistir esse vídeo até o final. E não só de trânsito, mas de todas as outras disciplinas, porque tá só o filé e a gente fez com todo carinho para você, tá bom? Vamos lá, olha só. De acordo com a Lei número 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e suas atualizações, julgue os itens seguintes. 51. Aquiles comprou uma motocicleta com o intuito de realizar o transporte remunerado de mercadorias, é o chamado motofrete. Caso ele pretenda transportar produtos inflamáveis, tóxicos ou galões, poderá fazê-lo, desde que com o auxílio de sidecar, nos termos da regulamentação do CONTRAN. O sidecar, para lembrar você, é aquele carro lateral. Motofrete é o camarada que está visualizando a questão do mototáxi. Mas na questão, ele quer trabalhar de forma remunerada com o motofrete, mas ele quer transportar o quê? Produtos inflamáveis, tóxicos ou galões. E ele está dizendo que pode acontecer isso, desde que com o auxílio do sidecar, nos termos da regulamentação do CONTRAN. E aí, meus amigos, o que você me diz? Certo ou errado essa questão aí? Tá? Começamos já mexendo um pouquinho. Eu espero que você, antes de ouvir a nossa correção, sempre pause o vídeo, tá? É uma dica que eu te dou para qualquer vídeo aula de exercício. Chegou nesse momento, dá o pause, você faz a sua leitura, aí você diz qual é o gabarito que você acha,
Aí depois você aperta o play para ouvir a explicação e o comentário do professor, tá certo? Essa é a ideia fundamental. Faça isso em todo o simulado que o seu ganho vai ser enorme para a tua prova. Confia, já fiz muito isso e já consegui êxito por diversas vezes em diversas provas, inclusive da PRF. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Então essa questão, o que que tu me diz? Certo ou errado? Tá? Está errado. Por que que está errado? Porque transportar produtos inflamáveis, tóxicos ou galões não é permitido para o pessoal do motofrete, nem que seja com o auxílio do sidecar. Tá certo? Beleza isso então? Tranquilo? Olha só. No artigo 139A diz o seguinte: as motocicletas e as motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias motofrete. Mas, Emerson, eu não sei o que é motocicleta e nem o que é motoneta. Ei, tudo que você tiver dúvida, qualquer expressão do código, você tem que ir lá no anexo 1 do CTB, tá certo? Que lá é o nosso dicionário do Código de Trânsito. Aí todos esses conceitos estão lá. Motocicleta, por exemplo, é um veículo de 2 rodas em que você dirige montado. Então, as Hondas, por exemplo, as Yamahas 125, 250, 600, 1000 cilindradas. Quando se fala em motoneta, é aquela em que você dirige sentado. Motocicleta, você dirige montado. E a motoneta você dirige sentado. A Honda Bis, por exemplo, ela é uma motoneta. Motocicleta você dirige montado, motoneta você dirige sentado. Lembrou? Tranquilo? Motofrete somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados e do DF. Órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados e do DF. São os DETRANs. DETRAN dos estados, DETRAN do Pará, DETRAN do Maranhão, DETRAN do Piauí, DETRAN do Rio de Janeiro, da Bahia, DETRAN do DF. Exigindo-se para tanto. Então, se você quer fazer esse transporte remunerado de mercadorias, motofrete, tem que ter o seu veículo o quê? Tem que ser registrado como veículo da categoria de aluguel. Tem que ter instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Tem que ter instalação da linha antena corta-pipas. Para quê, pessoal? Para evitar que você seja degolado, para evitar acidentes com a sua face, com a linha das pipas que usam cerol, principalmente, né? Não é novidade para ninguém que usar cerol na linha da pipa pode causar esse tipo de acidente. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança. Primeiro, você pode estar estranhando por que a gente está comentando isso aqui, se a questão não pedia nada sobre isso aqui. Gente, falou em motofrete. Aqui na loja do concurseiro, a gente procura trabalhar esse tipo de abordagem para que facilite a tua vida. De modo que em cada questão dessa do simulado, você tenha uma espécie de revisão para a tua prova. Então, é isso que vai fazer você massificar as coisas. Quanto mais você vir esse tipo de informação, melhor para você. A gente podia passar direto para o ponto, ou até mesmo nem comentar dessa forma, passar para a próxima questão, mas a gente quer que você leia, releia, releia. Para quê? Para isso fixar na tua cabeça, como a gente costuma dizer, tem que estar na massa do sangue. Tem que estar na massa do sangue. Beleza? Vamos passar para o que interessa da questão. Mas antes eu chamo a atenção porque a gente destacou. Às vezes as bancas adoram cobrar questão relacionada a prazo. A inspeção do motofrete é o quê? Semestral. Para quê? Verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Fechou? A instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN. E aqui está a resposta da nossa questão. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões. Então, é proibido, não tem brecha.
não pode transportar produto inflamável, combustível, tóxico, galões, tá? Com exceção de quem? Aí sim, gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com o auxílio de sidecar. Então, sidecar é para você levar a exceção, transportar a exceção, o gás de cozinha e água mineral. Tóxico, inflamável, galões de outros tipos, não pode. E aí uma figura, essa figura a gente costuma visualizar por todo o Brasil, né? É uma ideia que se tem, mas que pelo CTB não pode. Você está vendo aqui no parágrafo 2º do artigo 139A, que ele diz que tem que ser dessa forma. Aqui está o sidecar, um exemplo de sidecar, ou carro lateral acoplado à motocicleta, tá certo? Aqui lembrando, é uma motocicleta ou uma motoneta? É uma motocicleta, porque aqui quem dirige, quem conduz, dirige montada. Beleza? Então aqui, ó, fora de rota, o CTB não curte isso, tá errado. O CTB curte o sidecar, é isso que tá certo. Beleza? Bem, pessoal, então, passando agora para a questão de número 52. Na questão 52, antes da gente fazer a leitura, de novo, é interessante que você dê pause, tá? Que você faça a leitura, para depois sim, você dizer sua resposta. Mas tá, um detalhe aqui que é muito importante para a gente, para mim principalmente. Eu gosto muito quando os alunos comentam o vídeo, quando os alunos, é claro, deixam o seu like. Se não gostou, dá o dislike também. A gente quer ter a sensação, a gente quer saber o que você está achando do nosso trabalho. A gente quer saber se está somando isso para a tua preparação. Será que vai te ajudar na tua aprovação? Coloca isso no comentário. Fala de onde você é, se você é de Belém, se você é do Maranhão, se você é de Teresina, no Piauí, tá certo? Se você é de Palmas, no Tocantins, se você é de Salvador, Bahia, se você é de Fortaleza, no Ceará, de onde você é, fala com a gente. Diz quantos pontos você acertou, mas sem mentir. Nada de ficar inventando. Fazendo nesse padrão é interessante, tá certo? Então, vamos trocar essa ideia. Eu mesmo costumo responder os comentários dos alunos sempre que posso. Te convido também a me adicionar no Instagram, @Professor Emerson Castro. Adiciona no Instagram, quem sabe algum direct com alguma dúvida, com alguma coisa que você queira saber do concurso, da profissão de PRF, a gente não possa te dizer. Claro que tanto o meu trabalho na PRF, quanto na loja, quanto em outros locais, me impedem de te dar toda a atenção que tu mereces. Mas a gente com certeza vai trocar ideias também sobre diversas coisas e eu tenho muito para te ajudar, eu tenho certeza disso. Tá bom? @Professor Emerson Castro no Instagram, @Professor Emerson Castro também no Facebook, é uma página que eu tenho lá, que tem até o logo de matemática também. Beleza? É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia, ininterruptas, veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Dessa forma, serão observados 30 minutos para descanso a cada 6 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 horas e meia. Então, regra geral, motorista profissional não é para dirigir por mais de 5 horas e meia sem ter descanso. Aqui ele coloca uma das regras, 30 minutos de descanso para cada 6 horas. Essa regra existe, professor? Existe, só que essa questão está errada. Por que está errada? Porque essa regra não é para condução de veículo de passageiros. Essa regra é para condução de veículos de carga. Para passageiros é 30 minutos a cada 4 horas, tá? Essa é uma lei que alterou o código não tão distante assim, é um pouco recente, então é interessante você saber, a PRF cada dia mais está fiscalizando isso nas rodovias federais, e aí então a gente pede que você olhe para isso com um cuidado, com um carinho especial, beleza? Tá errado. E aí vamos lá fazer a revisão. Artigo 67C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas
e meia ininterruptas, seja o de passageiros, seja o de cargas. Vamos às regras. Transporte de carga, 30 de descanso a cada 6 horas, desde que não ultrapasse 5 horas e meia, você pode fracionar. Veja que o que ele falou na questão, 30 de descanso para cada 6 horas, era para o transporte de carga. E na questão ele falou de passageiro. De passageiro, como eu te disse, está aqui, ó. Parágrafo 1º-A. 30 minutos de descanso para cada 4 horas. 4 horas, condução de veículo rodoviário de passageiros. Portanto, 52 errada. Fechou? Próxima. Considere a seguinte situação hipotética e julgue o item abaixo de acordo com a Lei 9.503 de 97, que é o nosso CTB, e suas atualizações. Você que faz concurso já com uma grande facilidade, que já tem um know-how, já ter feito outros concursos, até mesmo passado em outros concursos, sabe que o CESP, por vezes, ele coloca questões diretas, claro, toda a banca tem, o CESP também tem questões fáceis, médias e difíceis, tá? O CESP, por vezes, ele coloca questões diretas e outras vezes ele coloca questões até mesmo, às vezes, fáceis, mas ele coloca uma chamada situação hipotética. Ele cria uma situação e te faz uma afirmação para que você diga se está certo ou se está errado. Então está aqui um modelo muito comum do CESP, elaborado por mim mesmo aqui, tá certo? Para que você consiga visualizar e espero que acerte. Petrônio e sua família, uma homenagem aqui para o nosso diretor, meu irmão, professor Petrônio Castro. Petrônio e sua família saíram de Belém de carro, né? Saíram de Belém, no Pará, e foram de carro. Foram passar férias, olha aí, que moleza do professor Petrônio. Foi passar férias em São Luís, no Maranhão, né? Uma ilha maravilhosa, que tem lá praias belíssimas, chamadas por muitos de Ilha do Amor. Eu gosto muito particularmente, tá? O Petrônio também gosta muito. Foi passar férias em São Luís. Eles utilizaram, eles quem? Petrônio e sua família. Nesse deslocamento, um veículo misto e seguiram pela rodovia BR-316, que é óbvio, é uma rodovia federal, então é de competência de quem fiscalizar? Você, daqui a pouco, você, futuro PRF. 53. Em um determinado local dessa rodovia, pista simples, em que não exista sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. Gente, espera aí, pausa. Quando fala em velocidade, você tem que lembrar o seguinte, é importante saber o tipo do carro e o tipo da rodovia. Se o carro for automóvel, caminhoneta, ou se ele for motocicleta, interfere, se ele não for, interfere também. Se a pista for simples, se a pista for dupla, isso interfere. Vamos voltar para a questão. Ele fala que é um veículo misto. Veículo misto é o nome também das famosas caminhonetas. Caminhonetas. Veículos do tipo SUV, por exemplo. Hilux SW4, Ford EcoSport, Honda HR-V. Kombi é uma caminhoneta, tá certo? Então é um veículo misto, ou seja, uma caminhoneta, tá? Em outras palavras, o veículo misto é uma caminhoneta. E a pista que ele está dizendo é pista simples. Se é uma caminhoneta, se fosse pista dupla, seria a velocidade máxima de 110 km por hora. Como é pista simples, a velocidade é de 100 km por hora. Tá certo o item 53. Só levanto mais um detalhe aqui para ti. Não pode esquecer disso. O local não existe sinalização regulamentadora, porque é claro, se existir uma placa lá dizendo que é 100, é 100. Se existir uma placa dizendo que é 80, é 80. Se existir uma placa dizendo que é 130, é 130. Mas se não existir em pista simples um veículo misto, ou seja, uma caminhoneta, é sim velocidade máxima de 100 km por hora, está certo.
Vamos agora para o nosso gabarito, filé. É o momento em que você vai dar o print da tela, que você vai bater a foto com o seu celular para guardar e principalmente, para colocar no teu HD. Não pode esquecer. Nas rodovias, a velocidade máxima está presente no artigo 61 do Código de Trânsito e a mínima no artigo 62. Se o veículo for um automóvel, uma caminhoneta e uma motocicleta, se a pista for dupla, 110 km por hora o máximo. Se a pista for simples, 100. Está aqui a resposta da questão. Ele falou que o Petrônio estava num veículo misto, que é uma caminhoneta, numa pista simples, onde não existia sinalização regulamentadora. Pista simples, caminhoneta, 100. Se fosse pista dupla, 110, tá? E os demais veículos, pista dupla ou simples, 90. Quando a gente falou de caminhoneta, a gente não pode esquecer das caminhonetes. Caminhoneta e caminhonete. O CESP gosta de cobrar também o anexo 1. Conceitos diretos do anexo 1. Se a gente falou de caminhoneta, que são os veículos tipo SUV mistos, a caminhonete são aqueles que têm carroceria. A caçamba. Você vai dirigir na PRF. Caminhoneta. Você vai dirigir na PRF qual? Trailblazer da Chevrolet, é uma caminhoneta, mas você também vai dirigir na PRF uma Nissan Frontier, que aí tem carroceria, aí é caminhonete. Você vai dirigir uma S10, caminhonete. Você vai dirigir na PRF também uma L200 Triton, caminhonete. Beleza? Tranquilo isso? E a velocidade mínima no artigo 62, o que diz o artigo 62? Que a velocidade mínima não pode ser inferior à metade da velocidade máxima permitida na via. Então, se aqui é 110, aqui é 55. Se aqui é 100, aqui é 50. Se aqui é 90, aqui é 45. Ok? Beleza? Tá safo isso? Caminhonete, veículo destinado ao transporte de carga com PBT de até 3.500 kg. Caminhonete de novo, Nissan Frontier, S10, L200 Triton, que você vai dirigir na PRF. Cuidado com um detalhe, F250 da Ford, Dodge Ram, são caminhonetes então, né, professor? Porque eles têm carroceria, eles têm caçamba. Não são, não são. F250 e Dodge Ram, eles são considerados caminhões, porque o PBT deles é maior do que 3.500 kg. Eles são chamados de caminhões, inclusive para dirigir a F250 e a Dodge Ram tem que ter categoria C de habilitação, categoria C. Beleza? Só para ilustrar isso aí, para revisar bem contigo. E a caminhoneta é o veículo misto. Ele falava na questão que o Petrônio estava dirigindo um veículo misto, que nada mais é do que caminhoneta, que você tem passageiros e carga no mesmo habitáculo, no mesmo compartimento. Fechou? Considere a seguinte situação hipotética e julgue o item abaixo de acordo com o CTB e suas atualizações. Situação hipotética. Evaldo dirigia seu veículo pela rodovia BR-010, rodovia que liga Belém, Brasília, no período matutino, quando foi plotado por uma equipe PRF, no momento em que transitava pelo acostamento. Então, pensa, se a PRF plotou o Evaldo transitando pelo acostamento, é uma infração. É uma infração que a equipe pode lavrar já, tá? Após 20 quilômetros, ainda pela manhã, e na mesma rodovia BR-010, outra equipe PRF observou que o veículo de Evaldo seguia na via com os faróis apagados. Então, 20 quilômetros depois, tinha outra viatura da PRF, outra equipe da PRF, flagrou o veículo dele seguindo na rodovia com os faróis apagados. Então, é óbvio, mesmo sendo de manhã, você sabe que nas rodovias a luz baixa do farol tem que estar acesa,
tá? Tem que estar acesa. Então, ele cometeu aqui 2 infrações. Uma por transitar pelo acostamento e outra por conduzir o veículo nas rodovias, na rodovia no caso, com farol apagado, a luz baixa do farol apagado. Se o farol está apagado, não tem luz nenhuma acesa, então não pode a luz baixa estar apagada. Essa é a lógica. E como é que é o item? Caso as 2 equipes lavrem os respectivos autos de infração e a autoridade de trânsito competente aplique as penalidades de multas, pode-se afirmar que Evaldo ficará com 12 pontos registrados em sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Questão muito maliciosa, tá? Pode o CESP cobrar uma questão como essa tranquilamente. A gente procurou buscar diversas coisas, saber se você manja um pouco das infrações, saber se você manja quantos pontos refere essa infração. Transitar pelo acostamento é uma infração gravíssima. Se é gravíssima, gera para a CNH do Evaldo 7 pontos. Só que conduzir o veículo em rodovia com a luz baixa apagada, ou seja, deixar de manter a luz baixa do farol acesa na rodovia, é uma infração média. Se é uma infração média, são quantos pontos? 4. 7 da infração do acostamento, mais 4 da infração do farol baixo, da luz baixa do farol. 7 mais 4, 11. Então, ele disse que ficará com 12 pontos. Está errado. Está errado. Recapitulando, infração gravíssima, 7 pontos. Infração grave, 5 pontos. Infração média, 4 pontos. Infração leve, 3 pontos. Ok? Fechamos isso. Entendeu? Tá tranquilo? Errado. Então, vamos lá para os comentários. Artigo 193. Transitar com veículo em calçadas, passeios, passarelas, tal. Acostamentos, que é a questão. Infração que? Gravíssima. Penalidade de multa 3 vezes. 3 vezes. A infração gravíssima é 290 e poucos reais. Então, vezes 3 vai dar quase 900 reais. Vamos colocar assim aproximadamente, tá? Chama atenção para o artigo 202. Ele não está na questão, mas eu te chamo a atenção para ele. Por quê? Quando você tem uma questão que diz que transitou pelo acostamento, é gravíssima. Quando você ultrapassa pelo acostamento, que é o caso do inciso 1 do artigo 202, também é gravíssima. Só toma cuidado com uma coisa. As penalidades também são de multas, somente. Mas transitar pelo acostamento, a penalidade, ela é multiplicada por 3. O valor é multiplicado por 3, ou seja, dá quase 900. Mas já, quando você ultrapassa pelo acostamento, a multa é 5 vezes. Então, o valor que é quase 300 da gravíssima, sem fator multiplicador, vezes 5, dá quase 1.500, arredondando aí, tá? Então, chama atenção porque pode ser que o CESP mexa com essas 2 infrações, que todas as 2 são relacionadas a acostamento. Mas uma é transitar e a outra é só ultrapassar. Por mais estranho que você ache, é assim que o legislador trabalhou no CTB, é assim que a gente tem que trabalhar na prova também, ok? Só por isso que eu coloquei. E aqui, o outro artigo que tem a ver com a nossa questão de fato, quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante a noite, claro, durante a noite tem que estar com a luz baixa, e de dia onde? Nos túneis providos de iluminação pública, ou seja, o túnel tem iluminação e mesmo assim eu tenho que estar com a luz baixa do farol acesa. E nas rodovias, que era o caso da questão. Então tem que deixar a luz baixa acesa nas rodovias, porque a infração que? Média 4 pontos. Gravíssima aqui do transitar pelo acostamento, 7. 7 mais 4, 11. Ele dizia 12 pontos, por isso está errado o item 54. Fechou? Vamos adiante. De acordo com o CTB e suas atualizações, julgue os itens seguintes. 55. Quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro ou iluminação vermelha intermitente, os veículos de polícia têm prioridade de trânsito
e gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Porém, a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste código. Meus amigos, presta atenção. Presta atenção que eu vou te falar. Tá praticamente tudo certo aí, mas tá errado. Emerson, onde é que tá errado? E aí, já achou? Conseguiu achar onde é que tá o erro? Tudo parece que faz sentido aí. Imagina aí a viatura policial, toda lá na perseguição, que a gente chama de acompanhamento tático. Policial não persegue ninguém. Policial acompanha taticamente. Em caso de um assalto, sequestro, não é perseguição, o nome já aprende. A gente chama de acompanhamento tático na PRF, tá? E aí? Onde é que está o erro? Bem aqui, ó. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte: tem que estar com luz e som. Luz e som. Sirene, que é o alarme sonoro, e luz vermelha intermitente ligada. O giroflex, o rotolight da viatura tem que estar ligado. Então não é ou, é e. Emerson, mas caramba, é um detalhe, irmão. E são detalhes que vão te fazer vir para o lado de cá trabalhar comigo. São detalhes mesmo. E eu quero que você venha para cá. Então presta atenção em detalhe na hora da prova. Para de ficar lendo superficialmente. Lê com calma. Acelerado, mas com calma. Beleza? Tranquilo? Tá aqui, ó. Artigo 29, inciso 7. Livre circulação e estacionamento parada quando em serviço de urgência, devidamente identificados por dispositivo regulamentar de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Beleza? Tranquilo? Essa prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. É a linha D do inciso 7 do artigo 29. Por isso que está errado o item 55. Beleza, meus amigos? Fechou, então? Vamos adiante. Bem, pessoal, então vamos lá para a próxima questão. Questão 56. A conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados, caso este local não exista e a via seja dotada de acostamento. Isso é importante. Via dotada de acostamento. Não existe local apropriado para retorno e conversão à esquerda. Importante. Sendo assim, o condutor deverá aguardar com seu veículo no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. Isso aí está certo, né, pessoal? Isso aí é padrão. Tendo acostamento, tem que ir para o acostamento para cruzar a via. Aqui, ó, artigo 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. Esse é o padrão. Mas onde eles não existirem, o que você vai fazer? Aguardar no acostamento à direita para retornar ou para fazer a conversão à esquerda. É o caso dessa foto. Tá aqui, ó. Faixa amarela pontilhada. Então são 2 sentidos. Daqui para de baixo para cima, de cima para baixo. Esse carro amarelo, ele quer fazer a conversão à esquerda, então ele tem que ir para o acostamento. Aqui está a nossa linha de bordo e aqui está o nosso acostamento. Sacou a imagem? Vamos ver um filmezinho então, para ver como é que se comporta. Olha aí. O automóvel veio, deu sinalização para cá e agora está aqui, ó, luz indicadora de direção para a esquerda. Tá? Então tá aí, é dessa forma que ele deve fazer, é dessa forma que você deve fazer por aí, e não bem aqui. Professor, não posso ficar aqui para cruzar? Não, aqui é só quando a via não tem acostamento e, claro, nenhum lugar apropriado para fazer a conversão. Aí você fica aqui no eixo da linha divisória entre uma pista, entre uma faixa e outra, certo? Claro que aqui sendo nos 2 sentidos, porque se os 2 sentidos fossem, aliás, se não tivesse 2 sentidos, se fosse um sentido único, você vinha aqui pela esquerda e dobrava no menor espaço possível aqui, sem abrir demais. É isso que o código diz.
Mas no caso de serem dois sentidos e eu quero cruzar, eu quero fazer a conversão à esquerda, eu fico no eixo aqui da linha divisória, certo? Bem, antes de passarmos para a nossa próxima questão, eu quero lembrar para você o seguinte, que se você ainda está indeciso com quem estudar para passar no concurso da PRF, esse local é aqui, é a loja do concurseiro, que está com um super combo para a PRF por apenas R$ 498. Você pode parcelar com os juros do PagSeguro em até 12 vezes, tá certo? Como é que eu faço a compra? www.lojadoconcurseiro.com.br ou aqui na descrição do vídeo tem o link. Você clica, vai lá para a página da loja do concurseiro e aí você vai conseguir fazer a sua compra. O curso online completo tem videoaulas só de teoria, tem videoaulas só de exercícios. Te chama a atenção que só de trânsito nas aulas de exercícios são mais de 300 questões, só de trânsito. 6 simulados, aulas também com dicas de redação. Nesses 6 simulados, são 6 simulados iguais a esse, no mesmo formato. Claro que com questões diferentes. Então, só aí, 6 simulados, vezes 40 questões de trânsito, por exemplo, em cada um, dá 240. Mas, as mais de 300 que tem aqui, mais de 540 questões você vai ter ao todo de trânsito, contando as aulas de exercícios e os simulados. E ainda teremos a revisão final, que vão ter mais outras 50 questões pelo menos, ou seja, no curso inteiro você vai ter em torno de 600 questões só de trânsito, ou até mais. Fique esperto então, o local é esse. Na nossa revisão final, que vai sair 15 dias antes da prova, são em torno de 20 horas aula, com os professores todos, de todas as disciplinas, resolvendo questões para você, dando dicas, macetes e bizus para você conseguir a sua tão sonhada vaga na PRF. Tá bom? O nosso boneco aqui já está com uniforme novo, inclusive eu quero esse uniforme novo com você também, tá certo? Vamos lá. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação de multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados e está entre os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, o SNT. Não está. São 3 os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito e esse não é um deles. Isso é uma competência do CONTRAN, está aqui no artigo 12, compete ao CONTRAN, inciso 8, estabelecer e normatizar tal. Errado, então, o item 57, tratando aí das competências também, é importante para a prova. É um assunto meio chato, você tem que fazer muita decoreba, gravar, mas tem que saber para a prova também. A gente não pode se furtar de mostrar isso aqui para ti, tá? Quais são os objetivos básicos do sistema? No artigo 6º, estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, vistas à segurança, fluidez, conforto, defesa ambiental, educação para o trânsito, fiscalizar o seu cumprimento, fixar mediante normas e procedimentos, padronização de critérios técnicos, financeiros, administrativos, para a execução das atividades de trânsito, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes, fazer a integração entre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, que tem a PRF, que tem o CONTRAN, que tem o DENATRAN, que tem os DETRANs, que tem PM, que tem a JARE, tá certo? Beleza? 58. As câmaras temáticas são órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, subordinados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Errado. Emerson, por que está errado? Porque as câmaras temáticas, elas não são subordinadas ao CONTRAN, são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. E aqui ele falou que são órgãos subordinados ao CONTRAN. E ainda tem mais outro ponto que talvez fosse passível de também fazer com que a questão fosse errada. Quando a gente colocou, são órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Peraí.
não está no rol dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Câmara Temática. Câmara Temática está vinculada ao CONTRAN, tá? Não faz parte diretamente do Sistema Nacional de Trânsito, tá certo? Então, esses são órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, também não é a verdade, porque, na verdade, eles são indiretamente, porque eles são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. Se você pegar o artigo que fala os componentes do sistema, ele não faz parte. E, no caso, elas, né? As câmaras temáticas. Está aqui, ó. Quem faz parte do SNT? O artigo 7º. CONTRAN, que é o coordenador do sistema, é o órgão máximo normativo e consultivo. Os CETRANs, CONTRANDIFs. Os órgãos executivos de trânsito. Os órgãos e entidades executivos rodoviários. A PRF. As PMs e as JARES. Não tem câmaras temáticas aqui, tá bom? Mas o erro mais grosseiro é que ele diz que são órgãos subordinados ao CONTRAN. Não são vinculados ao CONTRAN. Beleza? 59. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas no CTB. No exercício regular do poder de polícia de trânsito, está entre as competências dos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados e do DF, no âmbito de sua circunscrição. Órgãos, entidades executivos de trânsito dos estados e do DF. DETRANS. Se fosse órgão executivo de trânsito da União, PRF. DENATRAN. Mas dos estados e do DF são os DETRANS, do Pará, do DF, do Tocantins, do Maranhão, do Piauí e por aí vai, certo? Meus amigos, esse item 59, ele é meio pegadinha, ele é meio capcioso, tá errado. Mas Emerson, o DETRAN não pode autuar, fiscalizar, aplicar medidas administrativas cabíveis pelas infrações no Código? Pode, mas não são todas. Não esquece que principalmente circulação, estacionamento e parada não está na competência do DETRAN. Essas infrações são da competência de quem fiscalizar e autuar e aplicar as medidas administrativas. Os órgãos executivos de trânsito municipais, os CEMUTRANs da vida, os DEMUTRANs da vida, as guardas municipais em alguns municípios, que são os órgãos executivos de trânsito. Então, é um item capcioso, uma pegadinha por conta disso. Porque quando ele fala que é autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas no Código, dá a entender o quê? Tudo que está no Código de Infração, o DETRAN assume, tem competência. E não é assim. Olha aqui o artigo 22. Compete aos DETRANs executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar medidas, tal, excetuadas, com exceção, aquelas relacionadas nos incisos 6 e 8 do artigo 24. Tem exceção, então o item 59 já está errado. E quais são as exceções? 6 e 8 do 24. 24. Órgãos e entidades executivas de trânsito de onde? Dos municípios. Inciso 6, ele fala circulação, estacionamento e parada. Inciso 8, excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos. Esse povo que está destacado são competências do município, órgãos executivos de trânsito dos municípios, mas não são dos DETRANs, portanto, mais então um ponto negativo aqui para essa questão, por isso que ela é errada, né? Um ponto negativo no sentido de ser errada, né? Mas é claro que se você acertar, é um ponto positivo. Agora um detalhe, aproveitando que eu falei negativo, positivo e tal, cuidado, meus amigos, tem gente que é meio kamikaze, que quer marcar tudo na prova. Cuidado, mais vale acertar 80 questões e deixar em branco 40 do que acertar 80 e errar 40. Porque se você erra 40, você perde 40 pontos.
Se você fez 80 positivo, menos 40 negativo, você vai ficar com 40 pontos no líquido. Não é o que a gente quer. A gente quer te preparar para você atingir de 70%, de 80% para cima. O objetivo da loja do concurseiro é te preparar para acertar mais de 80% da prova de forma líquida. Ou seja, mais de 80% da prova de forma líquida. É essa a nossa ideia. Tá bom, pessoal? Aí não tem erro de você passar. Mas, Emerson, tu achas que com 70% líquido eu passo? Possivelmente. Até com menos, às vezes, com 60% pode ser que você passe. Mas nós temos que buscar a excelência. E a excelência é do 80% em diante. Tá bom? 60. Salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade por intermédio dos meios de comunicação social, com 48 horas de antecedência de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados. Prazo, o CESP adora, qualquer outra banca gosta também. 48 horas, está certíssimo. Está aqui, pessoal, ó. A obrigação de sinalizar qualquer obra que vá perturbar ou interromper o fluxo de trânsito de veículos e pedestres é do responsável pela execução e manutenção da obra. Então, se é uma empresa contratada pela prefeitura, pelo estado, que vai fazer uma obra numa via e ela vai causar transtorno, a obrigação é dessa empresa de sinalizar. Mas a autoridade de trânsito com circunscrição sobre essa via é que tem a missão de avisar a comunidade por intermédio dos meios de comunicação. Para isso, tem um prazo mínimo de antecedência de 48 horas. Claro que se for uma atitude emergencial não tem como. Caiu uma ponte hoje, o prefeito, o governador, seja lá quem for, não tem como adivinhar que aquela ponte ia cair hoje, aí tem que avisar a partir daquele momento, tá? 61. Conforme o anexo 1 do CTB, passarela subterrânea é uma obra de arte destinada à transposição de vias em desnível subterrâneo e ao uso de pedestres ou veículos. Errado. Não é passarela subterrânea, é passagem subterrânea. Passagem subterrânea. Passarela, obra de arte destinada à transposição de vias em desnível aéreo. Passagem subterrânea, desnível subterrâneo. Ele fez uma mistura dos dois ali, dos dois nomes. Emerson, mas dá para entender? Dá para entender, mas na prova tem que estar escrito como está no anexo 1. Isso aqui, esse conceito não é de passarela subterrânea, e sim de passagem subterrânea, portanto, é errado. Sem mimimi, valeu? 62. Conforme o anexo 1 do CTB, freio de serviço é o dispositivo destinado a provocar a diminuição da marcha do veículo ou pará-lo. Tá certo. Coloquei essa questão para te alertar que no anexo 1 tem várias coisas que são interessantes e outras que podem te confundir. O freio é uma delas, porque nós temos 3 tipos. O freio de estacionamento, que é o famoso freio de mão, que a gente puxa normalmente. O freio de serviço, que é o do pedal que você pisa. E o freio de segurança ou motor, que é aquele que você usa, tem gente que não usa, mas é quando você está numa ladeira, num declive, ou seja, você está numa ladeira andando para baixo, você coloca a marcha como se você tivesse que usar aquela velocidade ali. Poxa, se eu fosse me deslocar aqui, eu passaria qual marcha? Segunda. Então bota a segunda. Aí você percebe que o próprio veículo segura o carro, tá? O automóvel. Diferente de pessoas que botam na famosa banguela. Botam na famosa banguela, no ponto morto e vão dosando no freio. Não precisa. Você até economiza combustível ou, na pior das hipóteses, fica na mesma média. Coloque a segunda, coloque a terceira para descer essa ladeira. Se for o caso, coloque a primeira para descer essa ladeira. E aí o freio motor ou de segurança vai segurar. Você não vai nem precisar colocar o seu pé no freio de serviço, no pedal do freio. Beleza?
Com relação ao capítulo 4 do CTB e suas atualizações, julgue os itens seguintes. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Meus amigos, sempre tem que ter uma questão de brinde, 2, 3, no meio de 40. E aqui eu te apresento um brinde para você. Tá chegando o Natal, esse é um brinde concurseiro que se preze, não pode ter dúvida, não pode errar isso aqui. É um ponto altamente positivo, é mais um certo. Beleza? Tá aqui no parágrafo 1º do artigo 68. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Aqui, pessoal, não é o motivo da questão, para a questão era só isso, mas eu quero te lembrar, nas áreas urbanas, quando não houver passeios, ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos. Claro, pedestre vai ter prioridade sobre veículos, obviamente. Pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Fechou? Nas estradas e rodovias, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento dos veículos. Carro vem, pedestre vai, tá? Fila única, sentido contrário, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. E aí, pessoal, o que é que tu me diz? Certo ou errado? Já podemos? Está certo. Mas, professor, o texto não fala estradas e rodovias. O texto fala no parágrafo 3º do 68 nas vias rurais. Ei! Vias urbanas, quais são elas? Via de trânsito rápida, via arterial, via coletora e via local. Vias rurais, quais são as vias rurais? Estradas e rodovias. Portanto, o item 64 está certo. Mas, poxa, professor, uma pegadinha. Não é, gente. O CESP é isso. É conexão de ideias. É conexão de tópicos. Professor, mas isso aqui nem está lá dentro da parte de normas de circulação e conduta. Mas tu tem que saber para fazer a prova. Tu tens que saber que vias rurais são estradas e rodovias e que as urbanas são as que eu te falei ainda há pouco. Tá certo? 65. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que poderão, nessas condições, usar também o acostamento. Está o que é isso? Errado. Eles não deverão usar o acostamento, tá? É preciso construir o passeio exatamente para que os pedestres possam circular pelo passeio no momento dessa construção dessas vias, dessas obras de arte, tá? Mas não pode usar o acostamento. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto o passeio. Não deve usar o acostamento. Beleza? Tá aqui, ó. Parágrafo 5º do 68. Nos trechos urbanos, tal. Deverá ser previsto o passeio destinado à circulação dos pedestres que não deverão usar o acostamento. E aqui ele falou que poderão, nessas condições, usar também o acostamento. Não. É para usar o passeio. Item 65 está errado. De acordo com o CTB e suas atualizações, julgue os itens seguintes. Para a implementação de programas destinados à prevenção de acidentes, o CTB assegura o repasse de 20% do total de valores arrecadados pelo seguro DPVAT ao Conselho Nacional de Trânsito. Errado. Por que está errado? Porque não são 20%, o repasse é de
10%, tá? Para os programas destinados à prevenção de acidentes. Está aqui. 78 artigos, Ministério da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho e dos Transportes e da Justiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes. O percentual de 10% do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social, do prêmio do seguro DPVAT, serão repassados mensalmente ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de que trata este artigo. Gente, aqui falou em Conselho Nacional de Trânsito, mas é Conselho Nacional de Trânsito ou é coordenador do sistema? O coordenador do Sistema Nacional de Trânsito é o CONTRAN. Mas, Emerson, tem uma resolução que fala que o coordenador máximo é o Ministério das Cidades. Sim, o coordenador máximo é o Ministério das Cidades, mas o coordenador do sistema é o CONTRAN. Então, é 10% que é repassado para o CONTRAN. Para quê? Para aplicar em programas de quê, pessoal? Destinados à prevenção de acidentes. Fechou? Adiante. Próxima, 67. Os condutores da categoria B são autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor casa, cujo peso não exceda 6.000 kg ou cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Tá certo, pessoal. Motor casa nessas condições, categoria B, realmente está aqui, ó, parágrafo 2º do artigo 143, ele fala exatamente isso. Categoria B, motor casa não exceda 6.000 kg e nem a 8 lugares, excluído o do motorista. Considere a seguinte situação hipotética e julgue os itens abaixo, de acordo com o CTB e suas atualizações. Situação hipotética, qual é? Bernardo é habilitado na categoria D, de Delta, e sua CNH tem validade de 5 anos. Logo, para renovar a sua habilitação, terá que se submeter a exames toxicológicos. Sim, vai ter que se submeter porque ele tem categoria D. Veículos com condutores de categoria C, D e E ou E tem que se submeter a exames toxicológicos. Isso é um fato. 68. Tais exames deverão ter janela de detecção mínima de 90 dias. Perfeito. E deverão ser realizados também no prazo de 2 anos e 6 meses a contar da renovação da CNH. Tá certo o item. Quer dizer que para renovar tem que fazer exame toxicológico. A galera da categoria C, D e E. E depois dessa renovação, de 2 anos e meio em 2 anos e meio, tem que fazer. Ou seja, se são 5 anos a sua CNH de validade, a cada 2 anos e meio você vai ter que fazer. Por quê? No ato da renovação você faz. 2 anos e meio você faz. E quando passar 2 anos e meio de novo, já vai ser para renovar a tua habilitação. Ou seja, qual é a regra? 5 anos de validade, 2,5 em 2,5 você faz o exame toxicológico. Fechou? Tá aqui, ó. Artigo 148A. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para habilitação e renovação da CNH. Janela de detecção mínima do exame, 90 dias. Cuidado, ó, mais um prazo aí que o SESP pode abordar. Validade de 5 anos da carteira, tem que fazer o exame no prazo de 2 anos e 6 meses a contar da realização da renovação e da habilitação. Beleza? Tranquilo? Caso o Bernardo tivesse CNH com validade de 3 anos, você sabe, por exemplo, que os condutores que têm mais de 65 anos, a validade da CNH é para 3 anos, certo? Só um exemplo. Então, esse pessoal, os 3 anos de validade, tem que fazer o exame toxicológico também no prazo de 1 ano e 6 meses a conta da realização da renovação de sua CNH. Observe que é o mesmo Bernardo da questão, é o mesmo Bernardo habilitado na categoria D. C, D e E tem que fazer exame toxicológico para renovar, para tirar a habilitação e na metade do tempo da validade. Metade do tempo da validade. Grava assim. Se a validade é de 5 anos, tem que fazer 2 anos e meio depois. Se a validade de 3 anos, tem que fazer 1 ano e meio depois. Questão 69, certa.
item certo, beleza? Tá aqui, ó, no parágrafo 3º do mesmo artigo, ele fala, validade 3 anos, prazo para o exame, 1 ano e 6 meses após a renovação da habilitação, tá? Se Bernardo for reprovado no exame toxicológico, terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 6 meses, condicionado o levantamento da suspensão ao resultado negativo em um novo exame e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. Meus amigos, presta atenção. Se ele for reprovado, não são 6 meses a suspensão, são 3 meses, portanto está errado o item 70. Beleza? Ele fala aqui no parágrafo 5º, a reprovação no exame toxicológico terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses. E aqui ele fala em 6 meses de período. Fechou? Bem, antes de nós passarmos para a próxima questão, o Supercombo eu já te disse, mas de repente, você já está estudando com outro curso online, você já está estudando com algum curso presencial, tá? E aí você pode ficar em dúvida, poxa, e agora? Eu queria, mas não tenho a grana para comprar o curso completo. É uma pena, porque o curso completo está muito top, tá? Mas você tem outros pacotes que você pode escolher. Por exemplo, se você gostou dos nossos simulados e quer fazê-los, R$ 179,00. Você tem acesso a todos os 6 simulados, com a correção em vídeo, claro, igual esse, aqui no YouTube grátis para ti. 6 simulados, incluindo esse e mais 5. E mais vídeos com dicas de redação. Se você quer só teoria e exercício, não quer simulado, não quer nada, tá aqui. Se você quer os simulados e a revisão, tá aqui. E se você quer só a revisão, R$ 48,00. Lembrando que só a revisão vão ser 15 dias antes da prova, 20 horas. Sugestão do professor IPRF Emerson Castro. Se você não conseguir comprar esse, porque de repente o valor está caro para você, você já bancou outro curso, compre esse aqui. 6 simulados corrigidos em vídeo e mais a revisão, 20 horas de revisão por R$ 199,00. Se você observar, a somatória desses 2 pacotes dá muito mais do que isso. Então aqui é um valor promocional para você adquirir os simulados e a revisão, caso você não tenha condições de adquirir o Supercombo. Beleza? Então, produto 1, importantíssimo é esse. Não deu? Esse aqui pelo menos já vai te ajudar bastante para você que já tem material de teoria. Se não tem, aí tem que ser pelo menos esse. Beleza? Tranquilo? Não pode só exercitar, tem que ter teoria também. Esse de simulado e revisão é muito bom para quem já tem um combo de algum cursinho ou está fazendo algum curso presencial. Não tem, é esse aqui, gente, que está incluído tudo. Valeu? De acordo com o CTB e suas atualizações, julgue o item seguinte. No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroçaria, a meia altura, faixa amarela removível de 20 centímetros de largura, com inscrição autoescola na cor preta. Isso aí estava muito bonito, muito legal, muito certo, se esse veículo não fosse eventualmente utilizado. Fosse o veículo utilizado sempre, costumeiramente. Aí era uma faixa amarela, não removível, com os 20 centímetros de largura. Mas os veículos que são eventualmente utilizados, eles têm sim uma faixa removível, ela tem sim 20 centímetros, mas ela não é amarela, ela é branca, portanto está errado. Olha aqui o artigo 164. Os veículos destinados à formação de condutores, ou seja, veículo de autoescola, tem que ter uma faixa amarela de 20 centímetros de largura, pintada ao longo da carroçaria, com o nome autoescola na cor preta. Mas aqueles veículos que são usados eventualmente para autoescola, para o aprendizado, tem que ter uma faixa branca removível de 20 centímetros de largura. Fechou? Bem, próximo. Acerca dos crimes de trânsito previstos no CTB
e com base na situação hipotética abaixo, julgue os itens seguintes. Claro, o CESP adora trabalhar com crimes de trânsito, ainda mais no teu concurso, que é para PRF, e na PRF acaba lidando com muitas situações de crimes de trânsito. Vamos observar. Situação hipotética. Darcy, conduzindo seu automóvel em direção ao shopping Compre Mais, atropelou Genoveva, que atravessava a rua na faixa de trânsito destinada a pedestres. Genoveva não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ao chegar no hospital da região. Então, olha a leitura da coisa. Darcy estava conduzindo seu automóvel. Genoveva estava tranquilamente pela faixa de pedestres quando foi atropelada e veio a óbito no hospital da região. Não foi no local, foi lá no hospital da região. 7.2. Da análise da situação apresentada, pode-se afirmar que Darcy cometeu o crime de homicídio culposo? Sim, não teve intenção de matar. O crime de trânsito é exatamente culposo, tá? E está sujeito a uma pena de detenção de 2 a 4 anos. Perfeito. Podendo ser aumentada. Pode ser aumentada essa pena? Pode, dependendo onde ela cometeu. E onde foi que ela cometeu? Na faixa de trânsito destinada a pedestres. É um caso de aumento de pena? É, então pode ser aumentada sim. E suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Tá certo o item 72, perfeito. Tá aqui homicídio culposo, artigo 302, detenção de 2 a 4 anos, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Fechou? Caso Darcy tenha prestado socorro a Genoveva após o acidente, ela não poderia ter sua pena aumentada de 1/3 à metade. Não poderia? Errado. E por que está errado? Pensa comigo. Pensa. Emerson, mas socorreu. A Darcy não morreu no local. A Genoveva não morreu no local. A Darcy socorreu. A Genoveva já morreu no hospital. Um dos fatores de aumento de pena é o quê? Deixar de prestar socorro. Se ela prestou, não tem que ter aumento de pena. Tem sim. Porque a Darcy atropelou a Genoveva na faixa de trânsito de pedestres, que é um dos itens, um dos fatores que geram o aumento de pena de 1/3 à metade. Tá certo? É tanto que na questão 72 já dizia que podia ser aumentada e nós dissemos que estava certo. Por que podia ser aumentada essa pena de 2 a 4 anos? Por causa exatamente de quem? Da faixa de trânsito destinada a pedestres. Portanto, item 73 está errado. Valeu? Artigo 302 é o homicídio culposo, já falamos. Parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente não possuir documento de habilitação. Praticado em faixa de pedestres na calçada, foi o que aconteceu com a Darcy, atropelou Genoveva na faixa de pedestres. Então, a pena pode sim ser aumentada de 1/3 à metade. Deixar de prestar socorro é um item. Ela prestou, mas não deixou de ter atropelado na faixa de pedestre, tá? Portanto, ela não poderia ter sua pena aumentada? Poderia sim, por isso está errado. Fechou? E os outros casos quais são? No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Faz um link na tua casa com o agravamento também, né? Existem circunstâncias agravantes e existem essas circunstâncias que aumentam a pena. Em outra oportunidade, a gente comenta mais sobre isso. De acordo com a Lei 9.503, o nosso Código de Trânsito e suas atualizações, julgue o item seguinte. De acordo com o artigo 230, conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido é uma infração grave, com penalidade de multa, além da medida administrativa de retenção do veículo. Neste caso, se a irregularidade não puder ser sanada no local, o agente da autoridade de trânsito efetua o recolhimento do certificado de licenciamento anual, chamado de CLA ou de CRLV, mediante recibo, e libera o veículo para a devida regularização. Tá certo. Nos casos em que a irregularidade não pode ser sanada no local, você pode sim recolher o documento dele, CRLV, mediante um recibo,
e liberá-lo para a devida regularização. Depois ele vai voltar ao órgão de trânsito e apresentar aquela situação regularizada e vai pegar novamente o seu CRLV. Conduzir o veículo no inciso 12, com equipamento ou acessório proibido, infração grave, é penalidade de multa, é retenção do veículo. Então, tinha que saber isso na questão. Veja que são tópicos acessórios que eu estou te trazendo. Estou te trazendo a questão de você ter que saber qual é a gravidade, a natureza, as medidas administrativas e as penalidades. E estou te trazendo também um conhecimento lá da parte que trata dos registros e licenciamento dos veículos, no artigo 274. O recolhimento do CRLV acontecerá quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, se o licenciamento estiver se o prazo do licenciamento estiver vencido e no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Fechou? Está aqui o exemplo do nosso RRD na PRF. Esse é o nosso RRD, Recibo de Recolhimento de Documento. Então você vai preencher a BR, o município, o seu nome, a matrícula, quilômetro, sentido da via, qual é a data, o posto que você vai trabalhar, a delegacia, se não parar, onde é que é, a identificação do condutor, quais foram os dados do documento recolhido, a identificação do veículo, a placa, marca, modelo e por aí vai, tá? Só para te conhecer, só para você já ir se ambientando, sentir aquele gostinho de querer fazer o preenchimento desse documento daqui mais uns dias, beleza? Considere a seguinte situação hipotética e julgue os itens de acordo com o CTB. Juvenal conduzia sua motocicleta na BR-040, na cidade do Rio de Janeiro, quando foi abordado por uma viatura da PRF. No momento da abordagem, os policiais perceberam que a CNH de Juvenal era de categoria B e válida até o dia 20 de novembro de 2018. 75. Diante dos fatos, Juvenal será autuado por dirigir veículo com CNH de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo e estará sujeito à penalidade de multa 2 vezes, bem como terá seu veículo retido até a apresentação de condutor habilitado. Presta atenção. Juvenal conduzia sua motocicleta. Para conduzir motocicleta tem que ter CNH de categoria A. E a CNH dele, os PRFs perceberam, os policiais perceberam que era de categoria B. Então, é a categoria diferente? É. Está dirigindo sim um veículo com categoria diferente. Mas a penalidade é de multa? É 2 vezes? É. Terá seu veículo retido até a apresentação de condutor habilitado? Está tudo certo. Mais uma conexão de assuntos. Eu falo de habilitação e falo também no tópico infrações. Tá certo? Está aqui, ó, artigo 162, inciso 3. Dirigir veículo com documento de habilitação de categoria diferente. Infração gravíssima, claro, 7 pontos. Multa 2 vezes. Retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado, claro, na categoria padrão. Porque ele é habilitado, o Juvenal, mas não é na categoria que deve, no caso a categoria A. Fechou? Supondo que a abordagem ocorreu no dia 10 de dezembro de 2018, os policiais deverão lavrar outro auto de infração para Juvenal por estar dirigindo o veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida. Verdade, meus amigos. A carteira de habilitação dele está vencida, mas a questão está errada. Emerson, se a carteira de habilitação dele está vencida, por que é que ele não vai ser autuado? Claro que ele não vai ser autuado. Ele não vai ser autuado porque a infração diz que para ser autuado, tem que ser vencida há mais de 30 dias. E olha quando foi a abordagem. A validade da CNH, 20 de novembro de 2018. A validade, 20 de novembro de 2018. 10 de dezembro de 2018 foi a abordagem. Então, não ultrapassou ainda 30 dias, portanto, o item está errado. Está aqui, ó, inciso 5 do artigo 162. Dirigir veículo com validade da CNH vencida há mais de 30 dias. Antes disso, eu não posso lavrar o auto. Por conta disso, não. Ok? Vamos lá, então, para a próxima questão.
Bem, agora a gente vai sair um pouco do CTB e vai começar a falar de outras coisas, começando por uma questão do decreto, depois a gente entra nas resoluções, tá? De acordo com o decreto 4.711 de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, julgue o item seguinte: o CONTRAN é presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União e tem em sua composição representantes do Ministério da Defesa, da Educação, da Saúde, dentre outros. Se fosse levar ao pé da letra pelo CTB, isso está errado. Não tem Ministério da Defesa no CTB, ainda é Ministério do Exército. Mas no decreto tem. No decreto tem. Isso aqui está certíssimo. O CONTRAN é presidido pelo dirigente do DENATRAN. Está certo isso aqui. Está aqui, ó, decreto 4.711 de 2003, artigo 2º, CONTRAN, presidido pelo dirigente do DENATRAN, órgão máximo executivo de trânsito da União. E é composto por um representante de cada: ciência e tecnologia, educação, defesa, meio ambiente, transportes, cidades e saúde. Cada membro terá um suplente. Fechou? Aí, 78. Nos termos da resolução número 04 de 98 do CONTRAN, nos estados da região norte e nordeste do país, mesmo antes do registro e licenciamento, o veículo novo ou usado incompleto, nacional ou importado, que portar a nota fiscal de compra e venda ou documento alfandegário, poderá transitar do pátio da fábrica da indústria encarroçadora ou concessionária e do posto alfandegário ao órgão de trânsito do município de destino nos 30 dias consecutivos à data do carimbo de saída. Pessoal, é o seguinte, regra geral nessa resolução é 15 dias. Tem o pulo do gato dos 30 dias sim, mas está errada essa questão. Sabe por quê? Porque não é para norte e nordeste, é só para o norte do país. Fora nordeste, então está errada, tá? No caso dos estados da região norte, este prazo será de 30 dias consecutivos, é o que diz o parágrafo 5º do inciso 1 do artigo 4º da resolução número 4 de 98, ok? 79. Segundo a resolução 14 de 98 do CONTRAN, que estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em circulação, constituem-se equipamentos obrigatórios exigidos para a circulação de reboques e semi-reboques, entre outros, lanternas de posição traseira de cor vermelha e lanterna de freio de cor vermelha também. Está errado esse negócio de branca aqui, é vermelha também. É errado. Tanto a lanterna de posição traseira quanto a lanterna de freio de cor vermelha. Meus amigos, e aí aproveito para te fazer uma reflexão. Muitas resoluções são muito pequenas. Geralmente elas vão ter uma ou duas ou três informações importantes. Essa é uma que tem muita coisa. Mas observe que muitas delas se repetem em todos os tipos de automóveis. Para reboque, para semi-reboque, para caminhão, para automóvel. Sugestão é você pensar também aquilo que é diferente. Poxa, determinado veículo tem um protetor de roda, os outros não têm. Opa, tem que estar ligado, tá? Pode cair qualquer coisa? Pode, mas é interessante que você pegue esses detalhes, tá? Outro ponto é, geralmente as resoluções que são muito técnicas, muita dimensão, polegada, não sei o que, geralmente não tem muita incidência para cair em prova, tá? Geralmente não cai em prova, mas está no edital. Tem que saber, no nosso curso completo, a gente trabalha. No meu curso aqui da Loja do Concurseiro de Legislação de Trânsito, se você quiser comprar só o curso de trânsito, está à venda também no site da Loja do Concurseiro, tá? São mais de 300 questões só de trânsito que a gente resolve lá. E claro, toda a parte da teoria, incluindo as resoluções. E aí, eu te convido a começar a perceber isso. As que são muito técnicas normalmente não caem. Tem que saber tudo. Tudo vai ser falado no nosso curso, mas tem que estudar aquilo que cai mais, tá? 2 meses não são 2 anos. Então, vamos focar no principal, tá bom? Vamos lá. De acordo com a resolução 24 de 98 do CONTRAN, todos os veículos, sem exceção, produzidos ou importados a partir de 1º de janeiro de 99, para obterem registro e licenciamento, deverão estar devidamente identificados com a gravação do VIN, número de identificação veicular, no chassi ou monobloco. Está errado.
Apareceu uma expressão aqui, sem exceção. Sem exceção, nunca, sempre, somente, apenas, exclusivamente. Esse tipo de expressões, liga o sinal amarelo do teu semáforo. Atenção, alerta. 90% das vezes que o CESP faz isso, ou qualquer outra banca, é que o item ou a alternativa está errada. Claro, de vez em quando vai ter um sempre que vai se encaixar, vai ter um sem exceção, um exclusivamente, um apenas, um somente que vai se encaixar e vai ser certo. Mas a grande maioria das vezes isso aí faz com que o item esteja errado. E aqui fez, porque tem exceção. Viaturas operacionais militares, por exemplo, tratores, tá? É o que diz aqui, ó. Excetuam-se do disposto nesse artigo os tratores, os veículos protótipos utilizados exclusivamente para competições esportivas e as viaturas militares operacionais das Forças Armadas. Fechado? Tranquilo? 8.1. De acordo com a Resolução 26 de 1998 do CONTRAN, que disciplina o transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros. Então, veículo de passageiro pode levar carga? Pode. A carga só poderá ser acomodada em compartimento próprio. Claro, porta-malas e por aí vai. Separado dos passageiros. Que no ônibus é quem? O bagageiro. Tá certo. A carga só poderá ser acomodada no compartimento próprio, separado dos passageiros. E nos ônibus o nome é o quê? Bagageiro. Fechou? 8.2. De acordo com a Resolução 32 de 98 do CONTRAN, ficam aprovados os modelos de placa para veículos de representação de diversas autoridades, como dos governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais, além de determinar que os veículos de representação não precisam estar registrados juntos ao RENAVAN. Não precisam, deverão estar registrados junto ao RENAVAN. O artigo 3º da Resolução 32 de 98 diz isso. Os veículos de representação deverão, e aqui ele diz, além de determinar que os de representação não precisam, negativo. Os veículos de representação deverão estar registrados juntos ao RENAVAN. Fechou? 8.3. De acordo com a Resolução 160 de 2004 do CONTRAN, a sinalização horizontal se apresenta em 4 cores: preta, branca, verde, azul, verde. E são 4 cores. Tem a preta, tem a branca, tem a azul, tem a vermelha e tem a amarela. Como é que tu vai esquecer a amarela? 5 cores. Por mais que tu não lembrasse quais eram as cores, são 5 e não 4. Então, é errada. Tá aqui, ó. Resolução 160 de 2004, que na verdade é o anexo 2 do CTB, as cores da sinalização horizontal: amarela, vermelha, branca, azul e preta. Amarela, regulação de fluxo de sentidos opostos. Vermelha, utilizada para proporcionar contraste. Associada à linha de bordo branca, usada também no pavimento de ciclovias e ciclofaixas, nos símbolos de hospitais e farmácias. Branca, regulação de fluxo no mesmo sentido. Azul, pintura de símbolo de pessoas portadoras de deficiência física em áreas especiais de estacionamento. Preta, utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura. Às vezes o pavimento é cinza, aí eu boto preto para proporcionar contraste, por exemplo. O pavimento é branco, aí eu boto preto para proporcionar contraste, tá? Não é tão comum, mas é utilizado e, mais importante, é previsto na resolução 1, 2, 3, 4, 5. Aqui dizia 4 cores e ainda meti uma verde que na maior cara de pau. Beleza? 8.4. De acordo com a resolução 205 de 2006 do CONTRAN, o CRLV, no original, é um documento de porte obrigatório do veículo. Certo ou errado? Emerson, é errado. Cuidado. Eu sei que no CTB diz que o porte é obrigatório, mas é facultativo em locais
onde o agente possa realizar consulta para verificar se o veículo é aquele mesmo, se o veículo está licenciado ou não. Mas a questão está falando de acordo com a resolução 205 de 2006. Então, se é de acordo com a resolução, não resta dúvida, porque a resolução ela é clara. Na resolução 205 de 2006, ela diz que é obrigatório o porte do CRLV, portanto, está certo o artigo, a questão 84. Está aqui, ó. Os documentos de porte obrigatório do condutor do veículo são ACC, PPD ou CNH no original. Certificado de registro e licenciamento anual no original. Tá? CRLV no original. Cuidado com esses tópicos em que o CTB fala uma coisa e a resolução às vezes até aumenta aquela coisa, fala um pouco mais, como é o caso aqui. Aqui a resolução obriga que tem que ter, tá? Emerson, mas e aí, o usuário lá? Espera, no curso de formação a gente comenta mais sobre isso. Você vai ter excelentes instrutores que vão falar mais sobre isso. Mas, se for de acordo com a resolução, a resposta está certa. Se fosse de acordo com o código, aí você poderia dizer que o porte era facultativo em locais que houvesse consulta pelo agente, que ele pudesse consultar. 85, de acordo com a resolução número 211 de 2006 do CONTRAN, que fala das combinações de veículos de carga, essas CVCs com mais de 2 unidades, incluída a unidade tratora, com PBT acima de 57 toneladas, ou com comprimento total acima de 19,8, só poderão circular portando autorização especial de trânsito, chamada de AET. A PRF fiscaliza com grande frequência essas autorizações especiais de trânsito, um dos motivos da gente ter colocado essa questão para você. E ela está o quê? Certa. Está aqui, logo no artigo 1º da resolução 211 de 2006. 19,80 e 57 tom. 57 tom, 19,80. Acima disso, AET neles. Valeu? 86, de acordo com a resolução 231 de 2007 do CONTRAN, que estabelece o sistema de placas de identificação de veículos. As placas serão confeccionadas por fabricantes credenciados, até aí está certo, pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Quem são os órgãos executivos de trânsito da União? DENATRAN e PRF. Quem é o máximo executivo de trânsito da União? DENATRAN. É o DENATRAN que credencia? Não, é o DETRAN. São os DETRANs dos estados e do DF. Logo, são os órgãos executivos de trânsito dos estados e do DF que credenciam essas empresas fabricantes, confeccionadoras de placas. Portanto, está errado. Está aqui, ó. As placas serão confeccionadas por fabricantes credenciados pelos órgãos executivos de trânsito dos estados ou do DF, obedecendo às formalidades legais vigentes. O DENATRAN, que é o máximo executivo de trânsito da União, estabelecerá normas técnicas para a distribuição e controle das séries alfanuméricas. O estado do Pará fica com esses caracteres daqui até aqui. O estado da Bahia com esses caracteres daqui até aqui. Essas normas é com o DENATRAN. Mas quem credencia essas empresas que vão fabricar, confeccionar as placas são quem? Os órgãos executivos de trânsito dos estados e do DF, os DETRANs. Fechou? De acordo com a resolução 227 de 2007, é proibida a colocação de adesivos, pinturas, películas ou qualquer outro material nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos. Certo ou errado? Certo. Perfeito. Está aqui no artigo 1º, parágrafo 9º. Proibida a colocação de adesivos, tal, no dispositivo do sistema de iluminação. Um monte de gente faz isso. Pega a moto, aí bota aquela careta do bad boy, aí bota um sol no farol, aí bota a imagem de Jesus Cristo, que Deus me perdoe, mas não pode nenhum tipo de adesivo, pintura, película, seja ele de igreja, seja ele de bad boy, seja ele do que for,
tá certo? Resolução 227 de 2007. Então, o item 87 está certo. Valeu? Bem, pessoal, agora a gente vai passar para a parte final da correção do nosso simulado de legislação de trânsito, as 3 últimas questões. Analise a situação hipotética abaixo e julgue os itens seguintes de acordo com a resolução número 432 de 2013 do CONTRAN. É aquela que fala dos procedimentos com relação, os procedimentos dos agentes de trânsito com relação à questão da alcoolemia. Situação hipotética. Marisete deslocava-se para o seu trabalho em uma rodovia federal do Piauí, por volta de 7 horas da manhã, quando foi abordada por uma equipe da PRF, que a convidou para que ela realizasse o teste do etilômetro. Teste do etilômetro, vulgarmente conhecido como teste do bafômetro. 88. Caso Marisete dissesse que não iria se submeter ao teste porque ela era mãe de família e que naquela hora da manhã, obviamente, ela não teria ingerido bebida alcoólica, a equipe PRF teria que liberá-la, sem lavrar nenhum auto de infração, tendo em vista que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E aí, 7 horas da manhã, tu paras uma pessoa, uma mulher, 7 horas da manhã, indo para o trabalho, possivelmente, realmente, não ingeriu bebida alcoólica, ela alega que ela é mãe de família, que ela é da igreja, e etc, etc. A gente está falando aqui porque é da experiência da gente. Podia colocar 1000 argumentos, mas aí as pessoas podem falar isso para ti. E aí, vai lavrar o auto ou não? Não é obrigado a produzir provas contra si mesmo? Certo ou errado isso aqui, pessoal? Errado, tá? Nada de liberar sem lavrar o auto, sem lavrar o auto. Ah, o fato dela não ter ingerido, mas ela está se recusando. Então a equipe PRF teria que lavrar o auto de infração pela recusa. O fato de ela se recusar não impede de ser lavrado o auto de infração. E caso ela apresente sintomas visíveis, sinais visíveis de embriaguez, pode ser lavrado o termo de constatação e pode ser levada para a delegacia para responder pelo crime de trânsito, tá certo? Mas, no caso, não era o foco. O foco era que ela se recusou e o PRF tinha que liberar sem fazer auto de infração. Negativo, tá errado. Olha aqui, artigo 6º dessa resolução. A infração prevista no artigo 65 do CTB será caracterizada por... Qual é a infração do artigo 65? Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima. Multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir, recolhimento do documento de habilitação, retenção do veículo, etc. Valor, R$ 2.934,70. Essa aí é a infração. Pode ser caracterizada por exame de sangue, com qualquer concentração de álcool por litro de sangue. Pode ser caracterizada pelo teste do etilômetro, soprar lá, com medição realizada igual ou superior a 0,05 de álcool por litro alveolar expirado, descontando o erro máximo. Sinais de adulteração, alteração da capacidade psicomotora, que é o termo que eu falei de constatação dos sinais de alteração, tal. E olha o parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 65, penalidades e medidas administrativas, ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no artigo 3º, sem prejuízo da incidência. O que é previsto no artigo 3º? O teste do etilômetro está previsto lá, o exame de sangue está previsto lá. Sem prejuízo da incidência do crime previsto no artigo 306 do CTB, caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Foi o que eu falei. O fato de não fazer, ele pode ser autuado, gerada a infração, e pode ser preso desde que ele apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Ah, mas ele só se recusou porque ele não quer mesmo. Mas ele está bonzinho, não tem odor de álcool no hálito, não tem nada demais. Faz a infração, espera aparecer um condutor habilitado, e aí libera e faz todas as outras medidas administrativas
e deixa a penalidade para a autoridade competente punir ou não, conforme achar correto ou não, conforme o recurso da Marisete também for impetrado lá. Beleza? Bem, a nossa penúltima questão. Supondo que Marisete realizasse o teste de etilômetro e que a medição realizada fosse de 0,04 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado, 0,04 miligramas por litro, está aqui. Ela seria autuada pela infração do artigo 165 do CTB? Não, ela não seria autuada. De 0 até 0,04 é a margem de tolerância do aparelho etilômetro. Esse é o aparelho que a PRF mais utiliza hoje, é esse aparelho aqui, chamado de Alcosensor 4, tá? Se você já teve a oportunidade de ser abordado por uma equipe da PRF e lhe pediram para fazer o teste, provavelmente foi esse, tá certo? Que é a PRF, que os colegas usaram. Beleza? Lembra, é de 0,05 em diante a infração. Tá aqui, ó. Igual ou superior a 0,05 de miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado. Então, até 0,04 está dentro da margem de tolerância do aparelho. Portanto, ela não seria autuada pela infração do artigo 65. Fechou? Última. Supondo que Marisete realizasse o teste e que a medição realizada fosse de 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado, ela seria autuada pela infração do artigo 65 do CTB e pelo crime do artigo 306 do CTB. Certo? Está certo, tá? 0,34 é o começo do crime. Mas, Emerson, se ela já vai responder pelo crime, faz também a infração, os dois. Lavra a infração e autua ela, preenche o boletim de ocorrência policial, nosso BOP, e leva ela para a delegacia. Tá certo? 0,34 é onde começa o teor do crime. Então, até 0,04 não gera infração. De 0,05 até 0,33 é só infração. De 0,34 em diante já passa a ser infração e crime também do artigo 306. Fechou? Tá aqui, ó. O crime previsto no artigo 306 do CTB será caracterizado 6 decigramas por litro no sangue e, se for com teste do etilômetro, 0,34 miligramas por litro, igual ou superior. Por isso que eu falei que é dele em diante. Fechou, pessoal? Meus amigos, então, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido o nosso simulado aqui relativo ao trânsito. Espero que você esteja curtindo o simulado de uma maneira geral. Todas as disciplinas são importantes. Valorize língua portuguesa, valorize informática, a parte de direito, a parte da ética. Trânsito, claro, é 1/3 da prova. Redação. Te liga nas dicas da professora Yara, aqui da Loja do Concurseiro. Beleza? Meus amigos, então, mais uma vez, se você quer potencializar, turbinar a tua preparação para a PRF, tem que ser com a Loja do Concurseiro. Acesse nosso site www.lojadoconcurseiro.com.br. Qualquer dúvida, tem o Zap no horário comercial, tem o chat no site. E se a gente puder ajudar em alguma coisa que você ache, acesse a gente, segue a gente no Instagram, @professor Emerson Castro, e aí qualquer coisa a gente consegue trocar uma ideia lá. Detalhe, não deixa de comentar esse vídeo aqui no YouTube. Comenta, fala de onde você é, se você gostou, como foi o seu índice de acertos, como estava o nível das questões, como foram os professores. Isso é muito importante, esse feedback para que a gente possa melhorar cada vez mais nos próximos simulados e na preparação de vocês para conseguir a aprovação. Valeu? Fica com Deus, bons estudos e fé na missão. Até mais!